Okay, I'm going to speak to you in Portuguese. Hoje eu vou falar em português. No, you stay. Achei que eu podia ir embora para assistir o culto. Okay, let's see. Oi, tudo bem? Gente, responde, pelo amor de Deus, responde. Deus abençoe vocês. And Jesus abençoe todos vocês. Very good. Tell them I have more. Speak with confidence. I want to say something else. Hold on. Eu vou falar mais alguma coisa. I got to find where I wrote it. I want to say, I already said tudo bem. I want to say, hold on, it's coming. Tá chegando, gente, calma. Oh. The first 7 days, God created all the stuff He created. Vocês sabem que nos primeiros 7 dias, a primeira semana, Deus criou tudo que foi criado. But on the 8th day, Mas no 8º dia, He made food and dessert, Ele criou a comida e a sobremesa. according to the gospel of Apostle De Welly. acordo com o evangelho do apóstolo Ele. And I like the 8th day too. Eu também gosto do 8º dia. Let's lift our hands to worship the Vamos Lord. levantar nossas mãos para adorar o Senhor. I'm excited about the presence of God Eu estou muito animado com a presença de Deus aqui neste lugar. and what the Lord is doing in this E place. com tudo que Ele tem feito aqui. And His presence is here, A presença dEle está aqui. and we are here. Nós também estamos aqui. And the angels of the Lord are here. Os anjos do Senhor estão aqui. I believe that as believers we have angels E eu acredito que nós temos esses anjos. that God assigns to us, E Deus direcionou e comissionou esses anjos para nós. messengers of God, Mensageiros de Deus. as flames of fire, Como chamas de fogo. sent to carry out God's purpose and God's assignment. Enviados para carregar o propósito e a missão de Deus. To aid us and to enable us Para nos capacitar. to accomplish all that God has called us to do. Para que nós possamos cumprir tudo que Deus nos mandou fazer. The Bible says that we wrestle not against flesh and blood, A Bíblia diz que nós não lutamos contra carne e sangue, but against principalities mas and contra os powers, principados e os poderes do ar. spiritual wickedness in high places. Contra as iniquidades que estão nos lugares elevados. And often when we go into a region or a city, E muitas vezes quando nós vamos a uma cidade, we encounter those principalities. nós encontramos principados. They do not want you here. E eles não querem que você esteja naquele lugar. They do not want us here. Eles não querem que nós estejamos aqui agora. We that come from America, Nós que viemos dos Estados Unidos, I believe I can say this with my sisters, that we didn't come just for a e vacation, eu digo isso também em nome das minhas irmãs, nós não viemos aqui para passar o feriado. although that would be pretty nice. Seria muito bom aproveitar o feriado, mas não foi para isso que nós viemos. But I left my wife, I left my family, Mas eu deixei a minha esposa e a minha família, because God has sent me. porque Deus me enviou. And when we are sent, E quando nós somos enviados, we carry the authority of Jesus. nós carregamos a autoridade de Jesus. Are you understanding Você está me? entendendo? And E além disso, the powers and the principalities must obey our word that we speak in the name of os Jesus. poderes e os principados, eles têm que obedecer a palavra que nós dizemos em nome de Jesus.
I was in Detroit. We're going to worship a moment, but I'm going to just say this. Nós já vamos adorar, eu só quero contar mais isso. I was in the U.S. in Detroit. Eu estava em Detroit, nos Estados Unidos. In a church for 7 years. I was there, by the way, with Apostle Eckhart. E eu estava lá, inclusive, com o apóstolo John Eckhart. In a church there for 7 years, they were going through hell. E já fazia 7 anos que aquela igreja estava passando por um inferno. They lost their building. They had a big building like Eles this. perderam o prédio, eles tinham um prédio grande como esse. Attack on their families, E eram ataques nas famílias, on their nas finances, finanças, members of the church. nos membros da igreja. And for 7 years, it just kept coming after them, E por one after 7 another. anos o bombardeio continuava um atrás do outro. And the Lord showed one of the prophets there Mas o Senhor mostrou a um dos profetas que estava lá. as she was praying in the spirit and on a fast. E esta profeta estava orando em línguas e ela estava jejuando também. She saw a demon spirit over that area, Ela viu um espírito demoníaco sobre toda aquela área, a principality. um principado. And it said, no one comes to this area unless I give them permission. E esse principado dizia: ninguém entra nesse lugar sem a minha permissão. And you are not allowed here. E você não manda nada aqui. And we're going to take you down. E nós vamos derrubar você. But they began to pray Então eles começaram a orar and fast e a jejuar and seek the Lord. e a buscar o Senhor. Meanwhile, all these things are going on. E as coisas ainda estavam acontecendo. But just about a month before we got there for this conference in Detroit, Mas um mês antes de nós chegarmos lá para a conferência em Detroit, God gave them victory. Deus deu a vitória para eles. I said God gave them Deus deu a victory. vitória para eles. They obtained the property and the land. Eles ganharam a terra e também aquela propriedade. When God sends us, Quando Deus nos envia, He sends us as ambassadors Ele nos envia como embaixadores to take back the territory that belongs to Him. para tomar de volta o território que pertence a Ele. The earth is the Lord's. A terra é do Senhor. The earth is the A Lord. terra é do Senhor. The earth is the A Lord, terra é do Senhor. and the fullness thereof, E toda a plenitude dela. and everyone that dwells in E it. todos que habitam nela. The government belongs to O God. governo pertence ao Senhor. The land belongs to A God. terra pertence ao Senhor. A cattle upon 1,000 hills belong to God. Todas as montanhas, toda a paisagem, tudo pertence ao Senhor. And we have to get in our E mind nós precisamos entender na nossa mente that our Father que o nosso Pai owns this world, owns é the o earth. dono do mundo, é o dono desta terra. Amen. Amém. So apostles are sent to take back Então apóstolos são enviados para tomar de volta what belongs to the o King. que pertence ao rei. I want you to lift your hand with me, and I want to worship the Eu King quero of que Kings você and the Lord of levante as Lords. mãos para adorar o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. And I want you to worship God like He can do anything but fail. E eu quero que você adore ao Senhor com a mente de que Ele pode fazer todas as coisas, menos falhar. I want you to worship God just for a few minutes as if He is the King of Kings and the Lord of Eu Lords. quero que você adore ao Senhor pensando que Ele é o Rei dos reis, que Ele é o Senhor dos senhores. I want you to let the devil know that you cannot come in this room tonight. Eu quero que você saiba e que você deixe bem claro para o diabo que ele não pode entrar aqui nessa noite. This building belongs to Jesus Christ. Esse prédio é do Senhor, pertence a Ele. We belong to Jesus Christ. Nós pertencemos a Jesus. And we are seated in heavenly places in Christ Jesus. E em Cristo Jesus nós estamos sentados nos lugares celestiais. And we have His protection. Nós temos a proteção dele. And we have His healing power. Nós temos o poder de cura dele. This is a place of E miracles. esse é um lugar de milagres. This is a place of healing. É um lugar de cura. This is a place of deliverance. E é um lugar de libertação. This is a place where Jesus alone is Lord. É um lugar onde só o Come Senhor é on. Deus. Come on, let's worship Him. Vamos adorar. Go ahead, lift your voice. Levante sua voz e comece a adorar ao Aleluia. Senhor. Hallelujah. Hallelujah. Just a moment, just a moment.
Before you play any music, Antes de tocar qualquer I just música, want you to lift your voice. eu quero que vocês levantem as vozes. And I want you to praise the King of Eu quero que Kings and the vocês Lord of Lords. louvem ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Jesus, Jesus! Jesus, Jesus! Jesus, Jesus! Jesus, Jesus! Jesus, Jesus! Jesus. You are the King. Tu és o Rei! You are the Lord. Tu és o Senhor! You are God. Tu és Deus! You own the city. Tu és o dono da cidade! You own the government. Tu és o dono do The governo! devil must O go. diabo tem que sair! Jesus is Lord. Jesus é We Rei! worship you. Nós o adoramos! We glorify your name. Glorificamos teu nome! I exalt Eu te you. exalto! You are King of Kings. Tu és o Rei dos You are Reis! Lord of Lords. Senhor dos Come on, Senhores! worship Him. Adore a Ele! Come on, lift your voice. Levante suas vozes! Hallelujah. 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 Ola basedo bota. Rabado telemando rabasuke labato soboto. Rabato la baka rabasote la baka rabasote la basabataya. Jesus. Jesus! Jesus. Come on. Jesus! Jesus. Começa a dizer: Jesus. Jesus! Jesus. Jesus! Jesus. Jesus! We give you glory, Lord. Te damos glória, Senhor! Come on, praise Him. Adore-o! We give you glory, Te Lord. damos a glória, We Senhor! give you honor, Te Jesus. damos honra, We lift Senhor! up your name tonight. Exaltamos o teu You are nome! És exalted. exaltado! You are to be praised. És louvado! Glory, Glória! glory, Glória! glory to Jesus. Glória a Glory to Jesus! God. Glória a Deus! Glory, Bata palmas! glory to God. Glory, glory. Glória, glória, glória! The Bible says, clap your hands, O ye people. A Bíblia diz: batam palmas todos os povos. Shout unto God Clame ao Senhor, grite with a voice of triumph. com voz de triunfo. Clap your hands, O ye people. Bata palmas. Shout unto God Clame ao Senhor with a voice of com triumph. voz de triunfo. Salalabaka rabasuka kakadabaka sabatata. Rabatuka talalabaka rabasuka teleleboko rabatata lalabasa batutabasa. Shout unto God with a voice of triumph. Clame ao Senhor com voz de triunfo. Clap your hands, O ye Batam people. palmas. Clap your hands, O ye people. Shout unto God with a voice of triumph. Clame ao Senhor com voz de triunfo. Clap your hands, O ye people. Batam palmas. Shout unto Batam God with the palmas. voice of Clame ao triumph. Senhor. Clame ao Shout Senhor. unto God with the voice of Voz de praise. triunfo. Glória ao Hallelujah. Senhor. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Hallelujah. When the praises go up, Quando o louvor sobe, the glory comes a down. glória desce. When the praises go up, Quando o louvor sobe, the glory comes a down. glória desce. Come on, one more time. Praise Him. Mais uma vez, adore a Ele. Clap your hands. Bata palmas. O ye people, Todo mundo batendo Shout unto palmas, God. clamando ao Senhor. with a voice of triumph, Clame ao Senhor com voz de with a voice of triunfo, praise. com voz de louvor. Hallelujah. 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 Oh!
name of Jesus. Em nome de Jesus. I take authority over every spirit of witchcraft. Agora eu declaro com autoridade contra todo espírito de I feitiçaria. bind every witch that would dare to come into this building. Eu amarro qualquer bruxo que tenha tido coragem de entrar I nesse bind prédio. your authority and power over anyone in this room. Eu amarro com autoridade qualquer um que esteja com esse I inferno command the aqui. spirit of sorcery to go in the name of Jesus. E eu mando que o espírito de bruxaria saia desse lugar nesta noite. You are bound in this room. Está amarrado, está fora daqui. I take authority over the minds of people tonight. E agora eu declaro com autoridade sobre as mentes das pessoas. Every familiar spirit, Todo espírito de família, every curse upon your family Toda and your family line, maldição que exista na sua família ou na linhagem da sua família, be broken tonight in the name of Jesus. que seja quebrado em nome de Jesus. Every spirit of adultery Todo espírito de adultério that has plagued your family for years. que tenha brincado com a sua família já há anos. Every spirit of divorce, in the name of Jesus, I take authority over it. Todo espírito de divórcio, eu falo com autoridade contra você nesta noite. I stand here in the name of Jesus. Eu me posiciono aqui em nome de Jesus. Every spirit of sickness and disease over your family, over your marriage, over your children, I break its authority off of you now in the name of Jesus. Espírito de doença, de enfermidade, sai agora das vidas, sai agora das famílias, sai agora das linhagens, em nome de Jesus. I say enough is enough. E eu digo, já basta, é suficiente. Get out of my life. Sai da minha vida, Get out of this family. sai dessa família, Get out of our bodies. sai do corpo, Get out of the marriage. sai do casamento, Get out of our minds. sai da mente. We belong to Nós Jesus. pertencemos a Jesus. Do you agree? Você concorda? Do you agree? Você concorda? We break the power of sorcery. Nós quebramos o poder do espiritismo, We break the power of astrology. todo o poder da astrologia. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. Go from this place. Sai desse lugar. Go from this room. Sai desse lugar. And come in, Holy Spirit. E entra, Espírito Santo. Oh. And fill us with your goodness. Encha-nos da tua bondade, Senhor. Fill us with your power. Enche-nos do teu poder. Fill us with your presence. Enche-nos da tua presença. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. How many of you need to be set free? Quantos precisam ser libertos aqui nesta noite? How many of you have been attacked by the devil in your Quantos têm home? sido atacados pelo diabo dentro de casa? How many of you are being attacked in your marriage? Quantos têm sido atacados no casamento? Come on, put your hand up. Pode levantar a sua mão. How many are being attacked in your body? Quantos têm sido atacados no corpo? How many of you want to be set free Quantos today? querem ser livres nesta noite? In the name of Em Jesus. nome de Jesus. The Lord wants us to give him total glory because he's going to do something in this place tonight. O Senhor quer que nós entreguemos toda a glória para Ele, porque alguma coisa vai acontecer aqui nessa noite. Amen. Amém. And we're going to need to do some spiritual warfare in this E room. nós vamos passar por uma batalha espiritual aqui nesta When noite. the people of God gather together, Quando o povo de Deus está reunido, the devil either joins them o diabo até tenta entrar no meio deles, or he gets nervous and has to run. mas ele fica nervoso e ele tem que fugir. He can't join us tonight. Ele não consegue ficar entre nós nesta noite. Every spirit of religious tradition, I bind you Eu amarro now. todo espírito de religiosidade agora, em nome de Jesus. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. Get out of this room. Sai daqui. In Jesus, we declare your lordship Em Jesus nós declaramos o senhorio dele. over us O tonight. senhorio dele está sobre nós. Amen. You may be seated. Amém. Você pode sentar agora. Now, I'm praying and sharing because of what God has put on my heart to share tonight. Deus colocou no meu coração esta oração e isso que eu vou compartilhar. And I want you to go with me to the book of Acts, chapter 8. E eu quero que você vá comigo para o livro de Atos, capítulo 8. I want to thank God for your hospitality, Apostle Welly, Apostle Christian, Enquanto isso, eu and agradeço a your Deus wife. Where is he? por toda a your wife, hospitalidade que nós Apostle. estamos recebendo aqui, a hospitalidade do apóstolo L, do Cristiano, das esposas.
I want A to thank igreja- God for Apostle John Eckhart. E eu agradeço também em nome do apóstolo John Eckhart, Through him, God has opened the door for me to be here. porque através dele Deus abriu a porta para que eu estivesse aqui. And he's my friend and brother, but I submit to his authority, the anointing of God upon his life. E ele é meu amigo e meu irmão, mas eu estou debaixo da autoridade dele, autoridade espiritual. I work in team with him. Eu trabalho com ele em equipe. I want to thank God for my sister Norma and my sisters from the U.S. that have come. E eu agradeço a Deus pelas profetas que estão aqui, a profeta Norma, a profeta Peg, a profeta Graziela. Powerful prophets of God. São profetas poderosas do Senhor. And I'm glad my first time here in Brazil. E eu estou feliz de estar aqui no Brasil pela primeira vez. And I came on a mission. E eu vim em missão. Hallelujah. So in the book of Acts chapter 8, Então, o livro de Atos, capítulo 8, verse 4. Those who were scattered. Sorry. I'm going to read for. Yeah, go ahead. Beginning at verse 4. We're going to read several verses and I'm going to help explain to what we're going to do. Vamos ler alguns versículos e depois nós vamos explicar. Então, capítulo 8, versículo 4 ao 20. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Porque os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, a qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é da virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já era desde muito tempo que os havia iludido com artes mágicas. Mas como que se crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha descido ainda, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dá-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Amen. Amém. The church had just gone through a major persecution A igreja tinha acabado de passar por grande perseguição, where the devil was, where Paul, or the devil through Paul, was terrorizing them. e o diabo estava aterrorizando Paulo, e isso estava chegando à igreja. And Stephen was killed. E a equipe dele estava sendo assassinada. And because of the persecution, because of the terror E por causa desse terror e dessa perseguição, and the threat upon their lives, they were scattered everywhere. e por causa da ameaça de vida, eles começaram a se espalhar por todos os cantos. We are not just the church when we gather together. Nós não somos igreja só quando nós estamos juntos. We're also the church when we scatter. Nós também somos igreja quando nós somos espalhados. Wherever we go, we are the church. Onde nós estivermos, nós somos igreja. Those of us who are born again and have received Jesus Christ as Lord and Savior. Aqueles de nós que já receberam a Jesus e que já nasceram de novo. But trouble came to the church. Mas tribulação veio até a igreja, chegou à igreja. And the thing about it is the Lord allowed it to happen. E a questão é que Deus permitiu que isso acontecesse. And sometimes we think because we're apostolic and prophetic that it's going to be easy. E às vezes nós pensamos, porque nós andamos no apostólico e no profético, nada vai acontecer contra nós. And I don't want to make you afraid to be a Christian or to be apostolic. E eu não quero te deixar com medo de ser cristão ou de carregar o apostólico. But as I shared last night, those that live godly shall or will suffer persecution. Mas como eu já disse para vocês, aqueles que carregam o Senhor dentro de si vão sofrer perseguição. Paul said, a great and effectual door has been opened to me. Paulo disse que uma grande
porta bem efetiva foi aberta para mim. But there are many adversaries. Mas há muitos adversários. Many times when God opens a door, you have to fight to stay in that door. Muitas vezes, quando Deus abre uma porta, você tem que lutar para conseguir ficar ali e atravessar. Just like he gave the nation of Israel the land, Assim como Ele deu a terra ao povo de Israel. but they had to fight to possess the Mas land. eles tiveram que lutar para possuir a terra. And so with us, symbolically, Então, conosco, simbolicamente, often a door being opened means that warfare is at hand. uma porta aberta geralmente significa que a batalha também está começando. But God promises that if we keep our eyes on him and realize that the battle is the Lord, we will always win. Mas Deus nos prometeu que se nossos olhos estiverem abertos para entender que a batalha é do Senhor, a vitória é garantida. And I'm sharing this because God has opened a wide door for your ministry, for your network, and all the churches that are connected with you. Eu estou dizendo isso porque eu sinto que Deus abriu uma grande porta para esse ministério e para as redes que estão representadas aqui também. And something great, good is about to E happen. tem algo muito bom e muito grande prestes a acontecer. And the Word of God says that they scattered and went about everywhere preaching the Word of God. E a palavra de Deus diz que eles estavam espalhados em muitos lugares pregando a palavra. Anybody can preach when everything is going well. Qualquer um pode pregar quando as coisas vão bem, Amen? não é? Anybody can preach when you have money in your pocket and you have a nice home and a nice car and a nice building and things like that. Qualquer um pode pregar quando está com dinheiro, quando a casa vai bem, quando o prédio está pago, quando tudo está dando certo. But I have brothers and sisters in China who risk their lives every day to preach the gospel, Mas to live for God. Eu tenho irmãos e irmãs que estão na China arriscando a vida todos os dias para poder pregar o evangelho. I know of a man, not personally, who said that he was going to another country in the Middle East. Eu conheço um homem, não conheço pessoalmente, mas ele estava indo a algum país do Oriente Médio. And he knew he was going to die. He had a wife and about 3 children. E ele foi, mesmo sabendo que ele ia morrer. Ele tinha esposa e 3 filhos. And some Christians came to him and said, "You can't go. Your family's too young and you can't go. You know you're going to die." E aí alguns cristãos chegaram para ele e falaram: você não pode ir, sua família é bem novinha, você tem filhos pequenos, você vai morrer. And he said, "What are you talking about? This is why I'm born again. I have given my life to Jesus and I'm willing to die for Jesus." E ele respondeu dizendo: do que você está falando? And he Foi left. para isso que eu entreguei minha vida, eu nasci de novo para isso, por esse motivo. And he left and he went and he preached and he died. E ele foi, e ele pregou, e ele morreu. What kind of thinking is that? Que pensamento é esse? That a man or a person would be willing to leave their family and give their life to Jesus, that somebody who doesn't know Christ will come to know him. Que pensamento é esse que faz com que uma pessoa esteja disposta a ir a um lugar onde ela sabe que vai encontrar a morte, só para que alguém receba a Cristo também? How many of you want to be apostolic? Quantos querem ser apóstolos aqui nessa noite? How many of you want to be prophetic? Quantos querem ser profetas? How many of you want to be kingdom people? Quantos querem ser pessoas de um reino? One hand goes up. Uma mão levantou lá atrás. And that's why God is faithful to prepare us. Por isso que Deus nos prepara, Ele é fiel, Ele nos prepara. And the Bible says that Philip went down to E Samaria, a Bíblia diz que Filipe foi até Samaria. the place where the Jews didn't go to. It was the place of the Gentiles, the unbelievers. Um lugar de descrentes, de gentios, um lugar onde judeu não entrava. Those people that you don't mingle with or hang O around. tipo de gente com quem você não se mistura, com quem você não sai para passear. But it says Philip went, but remember, Philip was one of the 7 who was appointed by the church to serve or to be a minister. Mas se você prestar muita atenção e ler a história, você vai ver que Filipe era um daqueles 7 que tinha sido separados para o ministério. And the Bible says he was full of the Holy Spirit. E a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo. He was full of wisdom. Era cheio de sabedoria. And he was accountable to his brothers and sisters. E ele também era muito fiel para prestar contas aos seus irmãos e irmãs da sua rede. In other words, he was a man under the authority of God and under the authority of his leaders in his
peers. Em outras palavras, ele era um homem debaixo da autoridade de Deus e debaixo da autoridade dos que Deus tinha separado. So he didn't just go on his own. Então ele não foi porque sentiu vontade. And the Bible says Philip went down to the city of Samaria and proclaimed Jesus Christ. Mas a Bíblia diz que ele desceu à cidade de Samaria e começou a proclamar e pregar Jesus. And the crowds with one accord paid attention to him, E as multidões prestavam muita atenção nele, because they didn't only hear, but they saw the signs that he did. porque eles não só ouviam, mas eles viam os sinais que ele manifestava. And listen to this. For unclean spirits E os espíritos imundos, preste atenção, came crying out with a loud voice, começavam a sair gritando, came out of many people. saíram das pessoas, muitas pessoas. And many who were paralyzed and lame were healed. E aqueles que eram paralíticos e coxos foram curados. Oh, I love this verse. Eu adoro esse versículo. Because when God sends us, we should see signs following the preaching of the Word of God. Porque quando Deus nos envia, nós deveríamos ver sinais e maravilhas que seguem a pregação. Next, the Bible says there was joy in that city. Em seguida, a Bíblia diz que havia muita alegria naquela cidade. And the Bible says that the kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. E a palavra de Deus diz que o reino é formado de paz, justiça e alegria. And I prophesy to you that joy is here now in this city and in this region. E eu profetizo para vocês dizendo que a alegria está aqui neste lugar e nesta cidade. You can have trouble all around you, but there can be joy deep down in your soul. Vocês podem estar cercados de problemas, mas o seu espírito vai estar alegre, cheio de alegria. Yes, all hell can be breaking out on the left and on the right. O inferno pode estar se levantando por todos os lados, But you're not troubled by it because you know who you are and you know who Jesus is. mas você não vai ficar atormentado, porque você sabe quem é e também sabe quem é Jesus. Can you say amen to that? Você pode glorificar? Jesus told the disciples, he said, go on in the boat, go to the other side. Jesus disse aos discípulos que estavam no barco: vão para o outro lado. You see, Jesus was going to a new city, another city. Jesus estava indo para outra cidade. And he was going to the city of Decapolis. E ele estava indo para a cidade de Decápolis. And I believe the spirit or the principality of Decapolis said, you are not coming into this city. E eu acredito que foi nesse momento que o principado se levantou para dizer: você não vai entrar aqui nessa cidade. And this is my interpretation, É a by the minha way. interpretação. They got orders from Satan, stop them at any cost. Eu entendo que eles receberam ordens de Satanás para dizer: pare esse serviço a qualquer custo. And the Bible says these professional fishermen who knew the water, who knew the sea, were so afraid of the storm that they were scared for their life. And they said to Jesus, don't you care that we're gonna die? E a Bíblia conta que eles, que eram pescadores profissionais, homens do mar, começaram a se agitar tanto no barco e tiveram tanto medo que eles começaram a gritar para o Senhor: você não se importa que nós vamos morrer? You want to take over? Não. And the Bible says that Jesus was in the boat. Not only was he asleep, but he was laying on a pillow. E a Bíblia diz que Jesus não só estava dormindo no barco, como ele estava com o travesseiro roncando. Can you snore? Snoring. He already had orders from God that you are going to make it to the other side. Ele já tinha recebido a palavra de Deus dizendo: você vai chegar do outro lado. But the devil said, the spirit of Decapolis said, you will not make it. We're going to kill you. Mas os espíritos daquela cidade, eles tinham se levantado para dizer: aqui você não vai entrar, nós vamos te matar antes.
And so when you set out to do the purpose of God, Então, quando você começa a cumprir o propósito de Deus, when you set out to go into that open door that God has opened for you, quando você começa a passar por aquela porta que Deus abriu para você, just like Jesus, God already determined that you are going to make it. assim como Jesus teve a determinação de dizer, eu vou terminar o que eu comecei, você também I vai. want you to look at someone and tell them you are going to make it. Eu quero que você olhe para alguém e diga, você vai terminar. I want you to tell them it's already settled in heaven. Eu quero que você entenda que já está resolvido no céu. Tell them it's already settled in heaven. É para vocês falarem também já. I want you to look at someone else and tell them the will of God is already settled in heaven. Eu quero que você vire para alguém e fale, a vontade de Deus já está completamente resolvida no céu. Don't be moved by the storm. Don't be moved by the wind. Não fique atormentado, aterrorizado com o vento e a tempestade. If God has called you, He has already determined the way is made for you. Se foi Deus quem te chamou, Ele já determinou também o caminho que você vai fazer. But something happened Mas alguma coisa after aconteceu. this great joy came to the city. Depois que chegou tanta alegria naquela cidade, Something happened after all these demons were crying out with loud voices and people were being healed. alguma coisa aconteceu enquanto aqueles demônios começavam a gritar e se agitar saindo das pessoas. There was a certain man they ran into, Teve um homem que eles conheceram, and his name was Simon. um homem chamado Simão. He was a sorcerer. He had been practicing sorcery. E esse homem praticava arte mágica. Ele era um mágico, um And the feiticeiro. Bible says he bewitched the people of Samaria. E a palavra de Deus diz que ele encantava as pessoas de Samaria. He was practicing magic. Ele praticava mágica. He was practicing witchcraft. Ele praticava bruxaria. He was practicing sorcery. Ele praticava feitiçaria. He was attacking the mindset of the people. Ele atacava a mente das pessoas. I told you the story the other day about some years ago when I went to a church and the pastor was a warlock. Eu contei para vocês no primeiro dia a história do pastor da igreja onde eu fui, que era na verdade um feiticeiro. I didn't know this when I went. Claro que eu não sabia disso quando eu fui lá. I was about 26 years old, 27. Tinha 26 anos ou 27 anos. And I preached at that church for about 5 nights. E eu preguei naquela igreja por 5 noites. I shared with you how he tried to kill me. E eu contei para vocês como aquele feiticeiro disfarçado de pastor tentou me matar. And for over 2 weeks, I was sick at home and then had to be rushed to the hospital for another week. E eu contei como eu fiquei 2 semanas em casa muito doente, e depois mais uma semana no hospital, quase morrendo. Where he tried to take my life. Ele tentou tirar minha vida. I didn't believe in getting sick. Eu não acreditava que isso poderia acontecer. I'd lost a lot of blood. Mas eu perdi muito sangue. And I remember the doctor saying to me they wanted to give me a blood transfusion. E eu lembro que os médicos me ofereceram de fazer uma transfusão de sangue. And I said, I don't want any blood. I'm going to believe God. E eu falei, eu não quero receber sangue porque eu quero acreditar em Deus. And the doctor looked at me and said, Mister, you are dying. You must have blood. Mas daí o médico virou para mim e falou, moço, o senhor vai morrer porque o senhor precisa receber o sangue. And I submitted. E aí eu atendi. But when I got out of the hospital, I was angry with the devil and what he tried to do to me. Mas eu estava muito nervoso quando eu saí daquele hospital. Eu estava nervoso com o diabo. And to give you a long story short, I went to a house where some of the members of that church were having a prayer meeting. Para resumir a história, eu fui à casa de alguém onde estava havendo uma reunião de oração com os membros daquela igreja. And they invited me to come to speak. I didn't just go, they invited me to come. Eu não fui lá só assistir a reunião, eu fui para falar, para pregar. And as I began to teach about witchcraft and divination and sorcery, E quando eu comecei a falar sobre feitiçaria e bruxaria e também sobre espírito de adivinhação, not preaching against the pastor, but just teaching the word of God. não falando diretamente contra aquele pastor, mas pregando a palavra de Deus. My wife is there in the room. Minha esposa estava lá também naquele lugar. There's about 15 people. Tinha mais ou menos umas 15 pessoas. And while I'm talking, Enquanto eu estava falando, a hand comes to my neck and starts choking me. uma mão começou a apertar minha garganta para me sufocar.
Not someone in the room. Não era alguém que estava ali naquele lugar. A hand. Uma mão, só uma mão. Now I can't explain it to you, Eu não sei explicar para você como que but I aconteceu. know when a hand is choking my neck. Mas eu sei quando uma mão aperta o meu pescoço. And I was, E eu comecei a ficar sufocado. and the people are looking, they didn't know what was going on. E as pessoas não entenderam porque elas me viam sufocando. But my wife, about 24, 25 years old at the time, Mas minha esposa, que tinha 24, 25 anos naquela época, a strong prophet of God, profeta poderosa de Deus, began to pray in the Spirit. ela começou a orar no Espírito. Now I don't know if you pray in tongues here. Eu não sei se vocês oram em línguas. Yes, I do. I know you do. Eu sei que vocês oram em línguas. But she began to talaba shoraka talabostokadaba urabakon shebeke irabatunda lakata urabakota labakasa urabakonda labakate urabakosha katadaba urabakon shadabakataba urabakatsa labakese irabakasha labakataba. And while she was praying, the hand began to release more and more. Enquanto ela orava de maneira muito séria, eu sentia a mão saindo do meu pescoço. And you know what I did? Sabe o que eu fiz? I taught for another hour. Eu falei por mais 1 hora. You are not going to run me out of here. You are not going to run me out of Você here. não vai me fazer fugir daqui. I'm not afraid of you, Eu não devil. tenho medo de você, diabo. I'm not afraid of you, Eu não tenho devil. medo de você. And as a result, E como resultado, that pastor was expelled from the church. aquele pastor que nunca foi pastor foi expulso da igreja. They discovered after he was in an accident. This is a year later. He was in an accident. 1 ano depois, ele já estava expulso da igreja, ele se envolveu num acidente. And they could not get into. He was dying, and they could not get in Das ferragens, ele estava his preso nas paperwork, all of his ferragens. identity, and E eles não conseguiam medical encontrar papers. os documentos dele. Ele estava num acidente muito grave, eles não conseguiam encontrar os documentos dele, he had a room that he kept a lock on the door, porque ele tinha um quarto onde ele guardava essas coisas and they dele had na to casa. burst that door open, E aí eles tiveram que arrombar a casa dele e eles encontraram coisas. and that's where they discovered that he was a warlock and had connections with warlocks all over the world. E ali eles descobriram conexões com feiticeiros e bruxos em todas as partes do mundo. They also discovered that he was a gay man, E descobriram também que ele era um homem homossexual, and he had all types of witchcraft paraphernalia in this room. que ele tinha toda uma parafernália de bruxaria, de feitiçaria, de espiritismo naquele quarto. And so there he was pastoring the name of the church was Full Gospel Church. E o nome da igreja era Evangelho Pleno. It looked like church. Parecia bastante com uma igreja. It smelled like Tinha church. cheiro de igreja. They sang the songs that church do, Cantavam músicas de igreja, but there was no life. mas não tinha vida. It was full of religion. Era cheia de religião. Are you understanding me? Você está entendendo? It was full of religion. Era cheia de religião. And so the Bible says that Simon came, Então a Bíblia diz que Simão chegou or he was there, and he had practiced sorcery. e ele praticava naquele lugar feitiçaria. And all the people paid attention to him, E as pessoas, elas ficavam bem atentas ao que from ele the least to fazia, the greatest. desde o menor ao maior. And they said, this man is the power of God. He is called great. E as pessoas diziam, esse homem tem a virtude de Deus, ele é um grande homem. You see, he was practicing divination. He was practicing sorcery. Ele praticava adivinhação, ele praticava bruxaria. The Bible tells us in Acts 13. E a I'm Bíblia sorry, nos yeah, diz 13. em Atos 13, We won't turn there. Paul went to a place of prayer. nós lemos, você não precisa abrir agora, mas nós lemos que Paulo foi a um lugar de oração. And while he was there was a woman, the Bible says, who was full of the spirit of divination. E nós aqui encontramos a história de um outro homem que também tinha um espírito de adivinhação.
And the word divination in the Greek is pythos or python. E a palavra grega para adivinhação é Python. And listen to this. She was saying, these men are men of God. They are sent from God. They are anointed by God. E ali existia uma mulher que olhava para eles e gritava: estes são homens de Deus, são homens que fazem coisas de Deus. And here's the point. She wasn't saying anything wrong. E olha, essa mulher que gritava isso, ela não estava dizendo nada de errado. They were sent by God. They were men of God. Porque eles eram homens de Deus, enviados por Deus. So in the natural, you couldn't tell that something was wrong with her. Mas eles conseguiam perceber que existia alguma coisa errada com essa mulher que ficava anunciando a vida deles ali. But the Spirit of God inside of Paul E o Espírito de Deus que estava dentro de Paulo became very grieved and vexed. começou a ficar muito agitado. And he didn't play around. E ele começou a agir de maneira muito séria. Paulo não estava brincando ali. He looked at her and said, in the name of Jesus, come out. Ele olhou para aquela mulher e disse: em nome de Jesus, sai. He spoke to the spirit Porque ele estava falando com o espírito of divination. de adivinhação que estava naquela pessoa. And he said, in the name of Jesus, come out of her. E ele disse: em nome de Jesus, sai dela. And the spirit E obeyed. o espírito obedeceu. And that's why we need prophets today. E é por isso que nós precisamos de profetas hoje. That's why we need the gift of discerning of É spirits. por isso que nós precisamos do discernimento do espírito. That's why we need apostles É today. por isso que nós precisamos de apóstolos. That's why we need the church to be a New Testament church that is full of power and prayer and seeking the face of God. É por isso que nós precisamos daquela igreja do Novo Testamento que está cheia do poder de Deus e que busca a Deus e busca o Espírito. Because sometimes the enemy is there right in your midst and you don't even know it. Porque muitas vezes o espírito maligno está no nosso meio e nós nem percebemos. How many are understanding? Quantos estão entendendo isso? The Bible says that they paid attention to Simon because for a long time he amazed them with his magic. E voltando ao que nós estávamos falando, a Bíblia diz que as pessoas elas estavam encantadas com Simão, elas prestavam muita atenção no que ele falava. Write this down, please. Escreva isso, por favor. Divination Adivinhação receives its source from a God, small G-O-D. recebe essa, como que eu posso dizer? A adivinhação e o que é revelado vem de um Deus, mas um Deus com letra minúscula. Satan wants to be like God. Porque Satanás ele quer ser como Deus. He wants to imitate God. Ele quer imitar Deus. He wants to have church just like God. Ele quer ter uma wants to have igreja a como church. Deus tem uma igreja. He wants to be in the midst of us when we gather together. Então, ele quer ter um lugar onde as pessoas se reúnam And he wants to control. e que ele possa controlar essas pessoas. You see, the spirit of divination blinds us spiritually E o espírito de adivinhação, ele nos cega so that we espiritualmente, cannot see. para que nós não possamos ver. The spirit of divination or sorcery calls attention to itself. O espírito de adivinhação, de bruxaria, de espiritismo, ele busca atenção em si mesmo. I went to a meeting one time and the guy was preaching Eu fui a uma reunião e tinha um irmão pregando. and he kept saying this, I'm a prophet, I'm a prophet, I'm a prophet, I'm a prophet. E ele- I am a prophet. You must listen to me. I am a prophet. E o homem era enfático, né? Ficava: sou profeta, sou profeta, sou profeta, sou profeta. And I thought, E eu okay, olhei you're a assim, prophet. tá legal, você é profeta, então. But he had to get across to the people that he was a prophet. Mas aquele homem fazia muita questão de repetir que ele era o profeta. Are you listening to me? Você está entendendo? And so while he was preaching, Então, enquanto ele estava pregando, want to walk with me? While he's preaching, enquanto ele estava pregando, he's walking in the room, ele andava por aquele lugar talking about how great of a prophet he was. e andava falando do quanto que ele And then era he um comes to profeta a bem lady. importante. E ele chegou numa moça Use that as an example. And he says, e ele disse: 325. 3, 4, 5. She said, huh? E ela fez o quê? It's a large group of people there. E muita gente ficou olhando. He said, E 325. ele disse: 3, 4, 5. She said, huh? E ela ficou: hã? He said, your apartment number is 325. Ela disse: o número do seu apartamento é 345. And she said, Aí ela:
He says, am I right? Ele disse, não é verdade? She said, you're right. Ela disse, é verdade. Now, he was from another country. Ele era de outro país. She had never met him before. Eles não se conheciam. And then he said to her, I'm in your apartment right now. E ele disse, eu estou no seu apartamento agora. And he began to tell her what the room looked like, E ele começou a dizer o que tinha na sala, what was on the walls, what o the que furniture tinha na looked like. parede, como que era a mobília. And everybody was E as amazed. pessoas ficaram maravilhadas. This must be a prophet of God. Deve ser profeta de Deus. He was saying all the right things. Porque ele começou a dizer as coisas e elas estavam certas. And so he started talking about her relationship with the man that she wasn't married to. E ele começou a falar de um relacionamento que ela tinha com um homem que não era marido dela. And then he had to come up and stand in the front. E ele fez com que ela fosse até a frente. And everyone is looking. E todo mundo olhando. And he's telling her about, he's going into personal details. E ele começou a dar detalhes pessoais do relacionamento dela. And I'm thinking, what in the world does that have to do with Jesus? E eu comecei a pensar, o que no mundo que isso tem a ver com Jesus? So for 10 minutes, he is speaking true things. Então você preste atenção, ele estava falando verdade? Estava. But it's not the spirit of truth. Mas não era com o espírito da verdade. And people are amazed. Oh my As God, pessoas ficaram he knows atônitas. everything about her. Ele sabe tudo sobre ela. And then he has her standing there E ele deixou ela lá, em pé. and leaves her standing. E ele deixou e ela ficou parada. And he goes to another woman E ele foi até outra mulher, and she's sitting over there somewhere. sentada do outro lado da igreja. And then he starts telling her about where she lives. E ele começou a falar sobre o lugar onde ela mora. He said, I see you as a little girl. E ele, na verdade, ele começou a falar inclusive sobre o passado. Falou, eu vejo você pequenininha. You're sitting between a man and you're sitting between a man and a woman. Eu vejo você sentada entre um homem e uma mulher. And he said, the man molested you. E ele disse, aquele homem te molestou. And then he starts exposing E ele her. começou a expor aquela moça. Left this one Ele já tinha feito isso com aquela. E ela estava em pé lá. bare. E ela estava lá, Everyone's looking at her embarrassed, completamente envergonhada, naked. pelada. And now he's talking about this one. E aí ele começou a falar da outra. And when he got finished, everyone clapped. E quando ele terminou, todo mundo batia palma. I said, I'm not clapping Eu falei, eu não vou for bater palma para nobody. isso não. So we had this big offering. E aí teve aquele momento de oferta, grande I momento want de you to hear oferta. what I'm saying because I'm dealing with something in the Eu spirit quero here. que você entenda, porque eu estou lidando com alguma coisa muito espiritual aqui nesse lugar. He said, everyone that's going to give $100 and wants my blessing come up. Ele levantou e disse, se você quer a minha bênção, você vai se levantar e vai me dar $100. And people went up and gave E as pessoas foram $100. e deram $100 para And he went ele. all the way down to $1. E aí ele foi baixando até que ele chegou a $1. There's about 200 people there, 150, 200 people there. Então tinha mais ou menos 100, 120 pessoas naquele lugar. And I said, Lord, if he calls me, it's on. E eu comecei a falar, Jesus, se ele me chamar, tá valendo. Do you know what that means? Sabe o que eu quis dizer, né? Consegue imaginar, né? If you want Tá some, valendo. come get it. Se ele me chamar. So he says, if you have no money, if you didn't give anything, I want you to come up. I was the only one left. And there was one lady prophet that's sitting in the back. E aí ele falou a última coisa, falou, se você não deu dinheiro até agora, eu quero que você venha aqui. E eu era o único que não tinha dado. Tinha uma moça sentada lá atrás também, mas eu era o único que estava de frente para ele. I didn't know she was back there. I Eu thought não I was the sabia only que tinha one. uma moça lá atrás, porque ela estava um pouco escondida. I thought I was like Elijah. I was the only one. Mas Lord, eu me just me. senti o último, eu me senti o Elias. And so he waited. I'm waiting for you to come. If you haven't given anything, and everyone's looking at me, and I said, E ele I me am encarou not e falou, going up there. Eu tô esperando, se você não deu, você pode vir aqui. Eu falei, eu não vou lá, eu não vou dar nada. I really wanted him to call me Eu queria que ele me chamasse, porque eu falei, eu não vou lá de vontade própria, deixa ele me chamar. so we can have a confrontation. E aí quando ele me chamar, nós vamos ter um confronto. But the Lord spared him. Mas o Senhor poupou aquele homem, poupou a vida daquele homem. Now, this is what I want you to hear. Então olha só o que eu quero que I você said, entenda. God, this is not right. Eu disse, Deus, isso não está certo. And the Lord said to me, E o Senhor me disse, when Jesus was there and they brought the woman who was caught in adultery. quando Jesus estava lá e eles trouxeram aquela mulher que foi You see, the pega em Pharisees adultério, or the religious church system
Os fariseus e todo o sistema religioso, under the law, debaixo da lei, were told that if a woman is caught in adultery, you stone her to death. eles estavam amparados dizendo que, porque a lei dizia, se alguma mulher for pega em adultério, But the man can go on and have another affair. ela tem que ser apedrejada, mas o homem pode sair ileso. That was under the law because of their sin. Era o que a lei dizia. But Jesus came into the world, Mas Jesus veio ao mundo. and he came to fulfill the law. Ele veio cumprir a lei. And so when she came to him, Jesus said, you are without the first stone, cast it. Então Jesus respondeu: se você está sem pecado, você pode ser o And you primeiro. know the story, all of them left. Você conhece a história, todos saíram. And Jesus said, where are your E accusers? Jesus disse a ela: onde estão seus acusadores? She said, Lord, they're all gone. Ela disse: Senhor, foram todos Now listen to embora. this. Então preste atenção. Jesus says, neither do I condemn you. Jesus disse: eu também não te condeno. Jesus didn't come into the world to condemn the world. Jesus não veio ao mundo para condenar o mundo. They were already condemned. O mundo já estava condenado. But the world through him might be delivered, set free, or saved. Mas ele veio para que o mundo fosse liberto e fosse salvo. Are you listening? Are you listening? Você está ouvindo? And the Lord said this to me. E o Senhor me disse: The spirit of witchcraft and divination must be exposed in the church. o espírito de adivinhação e de bruxaria tem que ser exposto na igreja. He said, whenever people come into my house, Quando as pessoas vêm à minha casa, if we literally went to the house of God, I mean it's God's e house, se elas foram até a casa de Deus, a casa do próprio Deus, he said they should never feel condemned. eles não têm que se sentir condenados lá. They should never feel exposed. Eles não têm que se sentir expostos. Now there are reasons why we bring people before the church and deal with things. That's after you've warned them like 100,000 times. Há um motivo pelo qual nós trazemos as pessoas e às vezes elas vêm à frente ao altar 100 vezes aceitar Jesus. But he said the church should be the house of God. It should represent the house of God. Mas a igreja ainda assim precisa representar a casa de Deus. It's not the leader's house. Não a casa do líder, It's not the pastor's house. não a casa do pastor, It's God's house. a casa de Deus. And guess what? This is not the house. We're the house. We are the house. Nós The church, somos a we're the casa de house. Deus. Nós somos esta casa. And when God sends people to us, he sends them so that we can get them free, get them delivered, and release them and bring them to the plan of salvation so that they can serve God and walk in the ways of God. E Deus nos envia essas pessoas para que nós possamos cuidar delas e orar por elas para que elas sejam libertas e salvas e que nós que sejamos esse lugar de casa, de aconchego para elas. Now I must point out that there's a lot of teaching about grace in the body of Christ. Sabe, muita gente tem falado sobre graça, tem ensinado sobre graça no corpo de And I Cristo. believe some of it is extreme. E eu acredito que alguns desses ensinos são extremos. But grace that Jesus gives us is not so that we can sin. Porque a graça que Jesus nos dá não é permissão para pecar. We receive the grace of God so we don't have to sin. Nós recebemos a graça para não termos de pecar, So that we can be free. para sermos livres, So that we can be liberated. para sermos completamente Because libertos. without the grace of God, we can't live saved. Porque sem a graça de Deus nós não Does podemos anybody here ser know what I'm salvos. Você talking está about? entendendo? We need the grace of God to live a holy life, a pure life. Can you say amen? Nós precisamos da graça de Deus para vivermos uma vida So pura e santa. let's go back to the story. Vamos continuar a história. So divination blinds the eyes. Então a adivinhação cega os olhos. Divination points to the one speaking the words. Say, pay attention to me. Look at me. I can read your mail. I know what's going on in your life. A adivinhação ela traz o holofote para a pessoa e ele começa a dizer: eu conheço você, eu conheço sua casa, eu vejo a sua correspondência. 2 Corinthians 4:3 says this. Mas 2 Coríntios 4, versículo 3 e 4 diz assim: But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. 2 Coríntios 4, 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo. Lest the light of the glorious gospel of Christ should shine unto them. Essa luz é a glória de Cristo, a imagem de Deus. I want to pause a moment and I want you to pray with me in the Spirit. Eu quero parar um momentinho para que você ore em línguas junto comigo.
Because God's exposing some things in this place. Porque Deus está expondo algumas coisas aqui neste lugar. Because He's given you the victory over it, and you're going to set people free. Porque Ele já deu a vitória a vocês, para que vocês libertem as pessoas. One of the things you must deal with as an apostolic company Mas uma coisa que vocês têm que entender é que nessa companhia apostólica, is the spirit of divination. no meio disso tudo, de uma atmosfera apostólica, está também o espírito de adivinhação. The word divination is the word python. Porque a palavra adivinhação significa python, Like that warlock did, it will try to choke the life como out aquela of you. mão que tentou me sufocar e tentou tirar minha vida. But the power of God has the authority to break it. Mas o poder de Deus tem toda a autoridade para quebrar esse espírito. I want to share a little more, but I want to just pray in the spirit. E eu vou falar mais um pouquinho, mas antes eu quero orar no espírito. And if you pray in tongues, I want you to pray in E tongues. se você ora em línguas, eu quero que você comece a orar agora. I want you to pray in the spirit with me. Eu quero que você comece a orar no espírito If you comigo. want to stand, we're just going to do it for a few minutes, but if you want to Vão ser stand, I só uns want you to minutinhos, stand. mas se você quiser se levantar, In the name of em Jesus. nome de Jesus. Because I come to tell the spirit of divination you cannot live in the church. Eu vim aqui para dizer ao espírito de adivinhação que você não tem direito nesta igreja. And you cannot live in our land. Você não vai viver na nossa terra. And you cannot control our territory. Você não vai controlar o nosso território. You cannot control my family. Você não vai controlar minha família. You cannot control my children. Você não vai controlar os meus filhos. You cannot control my marriage. Você não vai controlar meu In casamento. the name of Em Jesus. nome de Jesus. Come on, pray in tongues. Comece a orar em línguas. Come on, pray in the spirit. Comece a orar no espírito. Talabose reko talabaso bakatalabaso. Rendo boko se rabaso kotalabasoko. Maraman sekele ko rabako sobatele koso. Ne resto rabaso ke de bose rako seke de bosa. Ele bose remando sokotalabase rekoso. Landele boko rabasomba la ke kododo basa katalabasa. Marabasombe ko rabagende de ko rabakasalabaso. Marabasonde le boko rabakose ketele keso. I'm sensing in the spirit, Eu sinto no espírito many businesses have been hit by divination. que muitos negócios aqui estão impedidos por causa da adivinhação. And right now we're going to pray. E agora nós vamos orar. And we're going to command the spirit of divination to get out of the businesses. E nós vamos mandar que esse espírito de adivinhação saia dos negócios. And we command the enemy to return 7 times back what has been stolen from the businesses. E nós mandamos também que o inimigo restitua 7 vezes mais do que ele roubou So do let's seu start negócio. praying right now. Vamos começar a orar agora. Come on, let's pray. If that's you, Vamos orar, pray. gente. Vamos In the orar, name of vocês oram. Jesus. Vamos orar. Em nome de Jesus. Nanda da kakada basa rabakonda. Mango rabaso keteye. Orabaso pele kakata. Marabaso pele ando dobo korese beketeke. Marabaso pele kenkete de kekada da bakakaba. Marabaso ketele korabako sabata. Come on, don't back down. Não se intimide, In the comece name a of orar em nome de Jesus. Jesus. Resto batele korata katabaso. Manda rabaso ke se. Rabason pele anto tota kanaka seka. Rabason pele ke reka sabakata basa. Take your hands off of my business. Take your Sai hands do meu off of my negócio. money. Sai Take do your meu hands dinheiro. off of my property. Sai da minha In the name of propriedade. Jesus. nome Take de your hands off of the church. Take your hands off of the people of God. Get out. Tira as suas mãos do Get povo de out. Deus. Sai, Get out. sai. Enough is enough. Já basta. Enough is Já enough. basta. Enough is enough. Já basta. You spirit of divination. Espírito de We adivinhação. expose you in the name of Jesus. Nós expomos você em nome de We Jesus. expose you in the name Nós of expomos Jesus. em nome de Jesus. We expose you in the name of Expomos em Jesus. nome de Jesus. Get out. Sai. We are people of God. Somos gente de Deus. We are people of holiness. Povo de santidade. We are people of purity. Povo de pureza. We are people of righteousness. Povo de justiça. We are people of the kingdom of God. Povo do reino In de the name of Deus. Jesus. Em nome de Jesus. Resta bakuteya kasabakosa. Rabakuseleboko rabasombole kotobo.
Come on, pray. Comece a orar. Come on, pray. Comece a orar. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Nando, let go. Let go. Let go. Sai. Let go. Sai. In the name of Jesus. Sai em nome de Jesus. In the name of Jesus. Jesus. Oh God. Oh Rabasotala. Paramando seke de koramago sabatala basopakasa. Principalities must bow Os principados se vão. in the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Oh, come on. Come on. Barabaku sabakayo bosoko. Barabakon shebakata la la karabakatada. Barabadanda dodo. Barabakon de ke go ga 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 shata toba. Barabakon shebakata la bakata la bakato bata. Narabato eseke 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 eseke. Arata ta to go 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 kana bakata bakaba. Irabato kasabakata la la bakaba bakosabata la basubata. Yeah, come on, come on. Ashabako rabakasabakata la la bakasabata. Irabakoso soko 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 soko. You cannot have our assignment. You cannot have our apostolic Você não assignment. vai ter nosso dom apostólico. You cannot have our city. Você não vai ter nossa cidade. You cannot have my body. Você não vai ter meu corpo. You cannot have my Você mind. não vai ter minha mente. You cannot have my children. Você não vai ter meus filhos. You cannot have my business. Você não vai ter o meu negócio. You cannot have our government. Você não vai ter o nosso governo. You cannot have our government. Você não vai ter o nosso governo. You cannot have our city. Você não vai ter a nossa cidade. You cannot have our church. Nossa igreja, você não vai ter. Spirit of witchcraft in the name of Jesus. Nós repreendemos a feitiçaria em nome de Jesus. Vai, Oh, vai. spirit of adultery. Espírito de adultério. You spirit of fornication. Espírito de fornicação. You spirit of pornography. De pornografia. You spirit of pornography. Espírito de pornografia. Go! Sai! Go! Go! Sai! 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 In the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Come on, pray in the spirit. Comece a orar em línguas, vai. The door is open. A porta está aberta. It's a wide door. Tem uma porta aberta. It's a wide door. É uma porta grande. É. Yes. Come on, the door is open. A porta está aberta. We break the powers of the enemy. Nós quebramos o poder do inimigo. You cannot have my business. Ele não vai pegar seu negócio. I will not yield to you, devil. Eu não vou me dobrar para você, diabo. Come on. Whoa. Whoa. Say it. Whoa. Whoa. It's a war cry. É um grito de guerra agora. It's a war cry. É um grito de guerra. The angels are waiting Os anjos estão esperando to see what we will do. para ver o que nós vamos fazer. The angels are waiting for our assignment. Os anjos estão esperando o nosso What will we comando. do? O que nós vamos fazer? Will we back off? Nós vamos nos intimidar? No. Não! Uou! Uou! Uou!
vi o inimigo comendo. eating up your business, Comendo a sua empresa, comendo o seu negócio, eating up your finances, comendo as suas finanças, eating up your relationship. comendo o seu relacionamento. But right now, Mas agora, in the name of Jesus, em nome de Jesus, I command the enemy eu mando, to spit out, sai, cospe, spit out, cospe, spit out, cospe, spit out cospe, what belongs to the children of God. cospe tudo que você comeu dos filhos de Deus. I command the enemy Eu mando o to inimigo, let go, solta, let go, solta, let go of my children, solta os meus filhos, let go of my house. solta a minha casa, This is my house. é casa minha, God gave me this house. foi Deus quem deu. Get your hands off my house. Tira a sua mão da minha casa. The blood of Jesus. É no sangue de Jesus. The blood of No Jesus sangue de is Jesus. against you. Está contra você. The Lord rebuke you today. O Senhor te repreende nesta In the noite. name of Em Jesus. nome de Jesus. Loose now. Solta. Loose now. Solta. My business. Solta. Tô falando meu Loose sério. now. Solta a minha My empresa. territory. Solta o meu território. In the name of Em nome de Jesus. Jesus. If you do not loose it, Se você não soltar, you will have to deal with Jesus. você vai ter que encontrar Jesus. In the name Você vai of enfrentar Jesus. É no nome de Jesus. One more time. Now lift your hand. Levante suas mãos. Lift your hand. Levante suas mãos. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Visions Visões are being released in this room. estão sendo liberadas nesse lugar. Some of you are going to have visions right here. Alguns vão ter visões aqui. You're going to see the angels of the Lord walking up and down this place. Você vai ver os anjos do Senhor para cima e I para don't baixo. care what people say. Eu não ligo para o que as pessoas dizem. I don't care if they don't believe it. Eu não estou ligando se eles I've seen acreditam. the power of God. Eu já vi o poder de Deus. I know what I'm talking Eu about. sei do que eu estou falando. I've been to nations Eu sei do que eu where estou dizendo. witches and warlocks have attacked me. Eu já vi quando os In bruxos me Africa and atacaram. other nations. Eu já vi em outras I nações. know what I'm talking about. Eu in the sei do realm que eu of the estou falando no âmbito And I'm not espiritual. afraid of Eu you. não tenho medo. I'm not afraid of Eu não you. tenho medo. For greater is he that's in me Porque maior é aquele que than está he em that mim is in the do que world. aquele que está no mundo. We have power over you. Nós tomamos todo o You will poder. not take our city. Você não vai tomar nossa cidade. No. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Fight. Lute. Fight for your family. Lute pela sua família. Fight for your home. Lute pela sua casa. In the name of Em nome de Jesus. Oh God. Aleluia. Irmão, o Senhor tem nos dado visões aqui. O Senhor mostrou para um irmão aqui da nossa igreja que havia um rio sujo, imundo, mas imundo. E aí, quando nós começávamos a clamar, o chão se abria e esse rio começava a ser tragado para dentro da terra, esse rio sujo. E ele era tragado todo para dentro da terra. E aí, de repente, águas começavam a surgir, águas limpas, e começavam a cobrir este lugar. Amém? Também foram vistos cobras, serpentes, e elas começavam a circular no nosso meio, e circular muitas cobras negras, cobras pretas. E aí, quando nós começávamos a marchar, essas cobras começavam a ser pisoteadas, começavam a ser esmagadas. E também, quando nós começamos a guerrear, o Senhor me mostrava também anjos que começavam a andar rasantes aqui na igreja com espadas, e eles começavam a atacar, e eles davam rasantes e atacavam e subiam, e davam rasantes na igreja e atacavam e subiam. E é isso que o Senhor tem nos mostrado, amém? Oh yes. Sit down for a moment, please. Pode se sentar um pouquinho. We're in some warfare here tonight. Nós estamos em batalha espiritual aqui nessa noite. Vocês podem ficar aqui um pouquinho? I've
About a month ago, mês atrás, I got a call from a lady in our church. eu recebi a ligação de uma senhora da nossa igreja. She was at home. She works from a home. Ela estava em casa, ela trabalha numa casa. Her husband was at work, away from home, working on his job. E o marido trabalha fora. And out of nowhere, a man walks he has a key to the apartment and walks in the house. Her house. He walks right in. E entrou um homem na casa dela. She Uma said, coisa muito estranha, um homem que não tinha chave. Não era o marido dela, porque ele estava trabalhando fora. she said, "Who are you? E ela ficou muito assustada. Ela disse: quem é você? How did you get into this house? Como que você entrou em casa? Where did you come from?" De onde você veio? And he said, "I'm a real estate agent, Ele disse: eu sou um corretor de imóveis. and we have this apartment for rent." Nós estamos alugando esse apartamento. Well, it was a lie because they have rented it over 4 or 5 months already. Mas isso era mentira, porque eles já tinham pago o aluguel daquele apartamento já por uns 5 meses de adiantamento. And she is from the hood. E ela veio do gueto, assim. Do they know what that means? She's from the hood, and she said, Ela veio do gueto, ela falou: because he wanted to leave. porque ele queria He said, entrar. "You're not leaving until the police come." E assim, depois ele ficou um pouco assustado, ele falou: eu vou embora então. Aí ela: mas você agora também não So vai she embora. held him and called the police. Porque eu chamei a polícia, você não pode entrar na minha casa. I'm not sure if I would have done that, but that's what she did. Eu não sei se eu teria feito isso, mas o homem entrou, tentou, assim, fez alguma coisa na casa, ela segurou ele lá para chamar a polícia. The police came and they talked him and arrested him and all that stuff. E aí a polícia veio e prendeu aquele homem. The next day, No outro dia, I'm driving in my car, eu estava dirigindo meu carro and they're in another state. e eu fui para outro estado. And the Lord showed me the man coming into the house. E aí Deus me mostrou um homem entrando na casa. And he showed me the struggle that they had. E Deus me mostrou aquela situação que ela me contou por telefone, aquele embate que eles And tiveram. finally the man left. E aí o homem foi embora. But I saw a dark cloud that remained in the home. Mas eu vi que ficou naquela casa uma nuvem escura depois que aquele homem passou por lá. I said, "What in the world is E that?" eu falei: meu Deus, o que isso significa? He said the man coming in the house was a distraction. E ele falou assim: a entrada daquele homem na casa foi só uma distração. There are some people praying against them, Porque existem pessoas que estão orando contra and eles. they had to find a door to get in, an opening to get into the house. E essas pessoas precisavam de uma entrada naquela casa. Precisava que a porta fosse aberta para que elas entrassem. So they used this E man eles usaram esse homem to get in there para ele entrar lá. so that they could enter. E eles também You entraram see, em the devil espírito can't junto com come in aquele homem. unless you open a door for him. Então vê se você entende o que eu estou dizendo. O diabo não vai entrar se você não abrir uma porta. And so although the man was gone, the spirit of divorce and the spirit of adultery and the spirit of divine and conquer stayed in the home, and I called them immediately. Então veja o que aconteceu. Aquele homem entrou, depois ele foi preso, mas o espírito de divórcio, de separação e de confusão ficou naquela casa. Então quando eu tive esse discernimento, eu liguei para eles imediatamente. And I said, no matter how horrific that was, it was real, it was scary, and it shouldn't have happened. E aquilo foi muito assustador, foi horrível, não deveria ter acontecido. But that's a distraction. Mas aconteceu e foi uma distração. The enemy is after your marriage. O inimigo, ele quer pegar seu casamento. Now I can't go into all the story, but there were some people who were involved in witchcraft that was kind of in his family line or in their family line. E assim, eu não vou contar a história toda, mas tinha gente na família dele envolvida com espiritismo, com feitiçaria. From another country. E eles moram inclusive em outro país. I asked permission if I could share this tonight. Eu perguntei a ele se eu podia contar isso, tá, gente? Who made an agreement, we're going to destroy this marriage. E essas pessoas, elas se juntaram para destruir esse casamento. Pessoas da família desse pessoal. And they operate in witchcraft and E divination. eles começaram a operar em adivinhação e espiritismo contra It says, eles. how can we get into that home? E eu pensei, como que eles conseguiram entrar naquela casa? We're going to distract them. E aí eles entenderam, vamos fazer isso através de uma distração. But God showed a prophet Mas Deus mostrou ao profeta, by the Spirit, mostrou no espírito, by a vision, mostrou numa visão. and I saw the whole thing. E eu vi a coisa toda. And then their eyes were open and said, oh my God. E os meus olhos foram abertos e eu disse, meu Deus do céu.
So I began to tell them how they need to pray and cast the enemy out and all the things that we teach fundamentally about removing evil spirits from our lives and from our homes and so forth. Eu tive o discernimento do que dizer para eles para quebrar essa maldição e repreender esse espírito, todos os fundamentos e tudo que eles deveriam fazer para que aquela nuvem saísse da casa deles. I don't know why this is so strong on me, but the Lord is impressing upon me to share these stories and to share this word. And I won't get finished of my message tonight because we got to move on. Time is moving. Eu não sei porquê, mas essas histórias, elas ficam voltando na minha mente. Eu sinto que o Senhor que está provocando que eu conte isso, porque eu sei que nem que eu vou terminar a minha mensagem hoje, porque a hora está avançada, mas eu preciso compartilhar isso com vocês. But there's a scripture said the enemy came in unaware. Porque o inimigo, ele vem de maneira muito sutil, é assim que a palavra diz, ele vem sem avisar. And so apostles, with this door that's opening Por isso que quando há uma porta aberta, to you and to the nations, to Brazil and to the nations, uma porta aberta para você, uma porta aberta para o Brasil e para as nações, the gift of discerning of spirits must come to another level. o dom de discernimento do Espírito, ele tem que elevar um nível, tem que subir um nível. Because no good thing will God withhold from us. God will do nothing except He reveal His secrets to His servants and prophets. Porque Deus não faz nada que não seja bom para nós. Deus revela os segredos dele aos seus profetas. In other words, He'll open our eyes. Ou seja, ele abre nossos olhos. When Paul saw that woman with the spirit of divination in her, Quando Paulo viu aquela mulher com o espírito de adivinhação, she said all the right things, ela disse coisas certas, but it was not from the Lord. mas ele sentiu que aquilo não vinha de It was to Deus. shut them down. Aquilo era para intimidar e para bloqueá-los. In the name of Jesus, Então, em nome de Jesus, I want to pray for you right now. eu quero orar por você agora. I'll have to come back another time and share the rest of my message. It's good. Eu assim, é até bom que eu não termine minha mensagem, porque eu posso voltar outro dia. But I sense I was just having fun about that, but Eu estava brincando, mas I sense the presence of the Lord assim, eu realmente sinto a presença de Deus aqui. very strongly here. É muito forte. One of the things that the Lord has moved me into in the last maybe 7 to 10 years Uma das coisas que Deus tem me movido a fazer nos últimos 7 anos is dreams and visions. I teach on dreams and visions. é ensinar sobre sonhos e visões. And many times God will direct us first through His Word, the Bible, E muitas vezes Deus primeiro nos leva a palavra, a Bíblia, but through dreams and visions. e depois Ele dá sonhos e visões. Like He did with Paul, like He did with Peter, like He did with many in the New Como Testament. Ele fez com Paulo, Pedro e muitos no Novo Testamento. And the release of angels. E Ele libera os anjos. I've seen more angels in the last 4 years than I've seen in my lifetime. Eu já vi mais anjos nesses últimos 4 anos que eu vi em toda a minha vida. Because the more you move in the apostolic realm, the more God releases the angels to accompany you in the assignment that He's given. Porque quanto mais você se move no mundo espiritual e no dom apostólico, mais você compreende o que o Espírito quer com você e o que está acontecendo. And there's an anointing in this room tonight E há uma unção aqui nesse lugar. to number one, expose the spirit of divination Uma and witchcraft and unção sorcery. para expor o espírito de adivinhação, de feitiçaria e de espiritismo. And then to release the power of God inside of you. E uma unção também para liberar no poder de Deus e no nome de Jesus. You see, the Word of God says after Philip went to that city and ministered deliverance and people were saved and healed, Então, depois que Filipe foi àquela cidade, ministrou e as pessoas foram salvas e libertas, the Bible says the apostles from Jerusalem sent a Bíblia diz que os apóstolos de Jerusalém enviaram Peter and John. Pedro e João. When God does something in the earth, Então, quando Deus faz alguma coisa na terra, He sends a team. Ele envia uma equipe também. He sends proven ministers. Ele envia obreiros aprovados. And even though those people got delivered, they had to be grounded in truth. Porque mesmo que aquelas pessoas tenham sido libertas, elas precisam agora ser fundamentadas na verdade. So He sent Peter and John, Então ele enviou Pedro e João. and they made sure that this was a move of God, E ele assegurou que aquilo ali realmente era um movimento de Deus. and then taught them and got them filled with the Holy Spirit of God. E aí ele os ensinou como ser cheios do Espírito Santo. And even Simon E mesmo Simão, believed. até ele acreditou.
But when the apostles got there, Mas quando os apóstolos chegaram lá, when the team got there, like Norma came up and quando a began to share, equipe, como a Norma veio aqui me ajudar e as irmãs também. one person doesn't have it all. Olha só, uma pessoa ela não tem And my tudo. brother came up and shared the vision. Porque meu irmão veio aqui e compartilhou a visão. And the gifts began to move together. E aí todos os dons começam a se mostrar e a se mover juntos. Because it's a body, not a one-man show. Que é um corpo, não é um membro só. I said it's a body and not a É one-man um show. corpo, não é um membro só. And then the Word of God says E a that palavra de Simon, Deus, who was a believer, a palavra the de Bible Deus says diz that, que Simão, embora já estivesse crendo, needed some deliverance. precisava ainda de libertação. You see, you can be saved, Olha só, você pode ser salvo, but you got to be filled with the Holy Spirit. mas você precisa ser cheio do Espírito And Santo. you got to stay filled with the Holy E Spirit. precisa continuar cheio do Espírito And Santo. you need to walk in the teaching anointing. Isn't that right, my sister Você from Cuba? precisa andar numa unção de ensino. And you got to walk in the teaching anointing and over again. De novo, keep de novo, walking in the truth. aprendendo e aprendendo a verdade. And then your eyes begin to open and Para que see. seus olhos se abram para ver. And then you begin to take authority over the enemy in your own family. E para que você tenha autoridade contra o inimigo na In your sua own família, business. no seu negócio, In your own city. na sua cidade. Look at someone and tell them this city belongs to you. Olha para alguém e fala: essa cidade pertence a você. Amen. It does. It does. It does. Pertence mesmo. And so I want you to stand on your feet. This is for real. Então now. se levante agora. Now, gonna stand up. Se levante mais uma vez.